Renan Bressan, o nosso convidado hoje, programa com convidados especiais agora nesse fim de ano. Vamos trazer essa turma que anda se destacando também fora do país e o Renan atua pelo Bate Borisov da Bielorrússia, provavelmente e deve ser convocado para a seleção em 2012. É um desejo dele, é o fruto do trabalho, escolhido por 2 vezes seguidas como o melhor jogador da Bielorrússia, é isso? Isso, ganhei artilheiro 2 anos consecutivos, que eu sou meio campo. Você é meio campo e artilheiro. Isso, foram 3 troféus, 2 anos consecutivos, melhor meio campo, melhor jogador e o artilheiro do campeonato, 2 anos consecutivos, então peguei aí uma fama, uma moral aí com o treinador da seleção, com o nosso treinador também, com o país todo, né? O campeonato interno é um campeonato de nível técnico bom? Como é que dá para se destacar no campeonato? Existem outros jogadores de nome que jogam em outras equipes? Como é que está o campeonato da Bielorrússia? Nível técnico, não digo muito alto, é muita tática, muita força, né? Até, na verdade, o futebol europeu é mais ou menos isso, muito tática, muita força, né? Agora aí que, nos últimos anos aí que melhorou um pouco tecnicamente, o Brasil perdeu isso e a Europa ganhou bastante, né? Até porque são muitos brasileiros jogando na Europa, né? Então, posso dizer, é difícil comparar, talvez aí uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que, por exemplo, o nosso time, se jogasse o campeonato da Série A do Brasileirão, com certeza não seria campeão, não, mas ficaria no meio da tabela, pelo que nós mostramos aí contra o Milan, ano passado também, nosso time muito bem taticamente, não tem individualismo, e eu acredito que jogasse uma Série A do Campeonato Brasileiro aí, ficaria no meio da tabela aí, mais ou menos no meio da tabela. Time lá para brigar para a Sul-Americana? Pode ser ali, caminhar. Talvez cair um pouco ali perto da zona, alguma coisa assim. Isso é a minha opinião também, não é difícil comparar porque eu tô lá, o campeonato medida de comparação, né? Isso, eu acredito, na minha opinião. Desde o tempo que você saiu de Tubarão, que foi lá para fim de 2006, para 2011 agora, você notou muita diferença aqui na estrutura do esporte da cidade, pelo pouco que você viu, no tempo que você saiu? Ouve falar também sobre os clubes que aqui atuam, como é que você vê o futebol aqui? Categoria de base, a gente vê muita escolinha, a gente vê poucos jogadores atuando aqui. Jogadores que geralmente são para ser vendidos. Você vê desde Imbituba, Tubarão, Capivari. Sobre outros esportes, eu acompanho o futsal, né? Que pelo que eu acompanho um pouco, é a própria... Houve um crescimento daquele tempo para cá, né? Houve um crescimento, o Capivari também, o Capivari, né? Que tem um time de futsal agora. Claro. E outros esportes, infelizmente não consigo acompanhar tudo, eu acompanho mais o futebol, mas o futebol da cidade, na minha opinião, bom, não cresceu nada e não piorou nada também. Na época que eu saí ficou a mesma coisa. Como eu já disse, a única solução para o futebol de Tubarão é um clube só. Eu acho que não é só eu que estou dizendo, né? Eu acho que todo mundo está dizendo aí. A gente fica triste porque saí daqui, joguei aqui, sou da cidade. Será que um clube resolveria esse problema? Porque nós já tivemos um clube aqui um tempo e não resolveu. Talvez o problema não seja talvez 1 ou 2 clubes, talvez seja a administração, que pode ser mal feito, fazendo com 2. Não resolve o problema? Eu ia acabar de falar agora. Um clube se resolve com uma grande administração, até porque não temos aqui financeiramente, não temos muito dinheiro para isso, mas se for um time bem administrado, com um clube só na cidade, joga a Série A do Catarinense tranquilo, joga melhor que o Metropolitano, dá para jogar melhor que esses clubes que jogam em Ibirama e adiante. Você acredita que aqui tem potencial? Eu acredito que sim. Vai ter um time na primeira divisão e com, digamos, com estabilidade financeira, que é o fundamental para o clube? Acredito porque já demonstramos isso, né? Na época das Suminas, na época até do próprio lá. Por que não deu certo? Se eu for falar, eles vão me matar aí na televisão e talvez... Não, é a sua opinião sobre o processo que deu errado. Foi a administração, né? Quando tinha dinheiro no clube, tinha 50 pessoas trabalhando ali, né? Todo mundo queria trabalhar no Tubarão, todo mundo queria se infiltrar e um foi puxando o outro. Agora, depois que o dinheiro sumiu, ninguém mais quer trabalhar. E quem quer trabalhar ainda não tem a qualidade para administrar um clube, né? E eu acredito que os dirigentes de hoje não têm a possibilidade de administrar um clube. Talvez o Ercília aí tenha uma possibilidade maior e falta um pouco do financeiro, talvez, agora. Mas você acredita que um clube daqui tem potencial para disputar a primeira divisão? Está em funcionamento? Se ficar um clube, sim. Se ficar 2, não. Se ficar um clube, até o próprio dinheiro do governo não vai ser dividido para 2, né? Que eu acho que dividir para 2 vai ser só para um só. Então, se ficar um clube bem administrado, dá para ficar e tem que ficar, porque
Tubarão, já revelou aí jogadores. E sobre revelar jogadores também, ultimamente aí foi o Macari, né? Ultimamente, e depois não saiu mais nada também, infelizmente, né? Porque eu lembro da minha época que o nosso time de 88, ali de 89, né? Do ano de 88, 89, da idade, tinha grandes jogadores, talvez melhores que eu, mas faltou uma estrutura, talvez, da família, do próprio clube e não conseguiram, né? Eu fui até o fim e consegui a persistência, né? Então tá na hora aí das categorias de base do Tubarão e Ercília aí investir um pouco mais. Até, lógico que é um exemplo muito grande o Barcelona, né? Mas eles já estão 20, 30 anos tentando mostrar o futebol que eles estão demonstrando hoje e tudo pelas categorias de base. A maioria dos jogadores do Barcelona são da categoria de base, então... E eles podem vender, podem aproveitar no clube e fazem o que eles quiserem depois. Então, acho que está na hora de investir nisso aí. Renan, para finalizar, conselho naquela câmera ali para quem está atuando em escolinha, quem deseja ser jogador de futebol, conselho para essa turma aí. Como eu falei, na minha época, quando nós estávamos no Juvenil Juniores ali, tinham grandes jogadores, talvez melhores do que eu, tecnicamente, fisicamente. Mas faltou persistência, né? Foi num clube, às vezes não deu certo. Eu posso falar que eu fui em 4 ou 5 clubes grandes do Brasil e não deu certo, mas nunca larguei, minha família sempre me apoiou. Então eu peço, às vezes, não é só os rapazes, né? A família também tem que persistir no jogador, no sonho e trabalhar bastante, porque só o trabalho e persistência a gente consegue o que a gente quer. Então, os treinadores, aí, os investidores, ajudar bastante esse pessoal de Tubarão aí, que eu acredito que aqui tem muito potencial. Renan, obrigado por ter vindo aí, prestigiado a gente aí também. Sucesso lá na Bielorrússia, que vá longe tantos e que venham mais conquistas. É novo ainda, tem 23 anos, tem toda a carreira pela frente. Obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. É você de casa, a gente agradece também pela companhia, encerrando o Unisul TV Esporte de hoje, especial. E durante esse fim de ano a gente traz uma sucessão de entrevistas e convidados falando sobre o nosso esporte e o caso do Renan, que se destaca fora do país. Um grande abraço, a gente volta.